Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês. Hoje a gente vai conversar com os signos de água. Nós faremos hoje duas opções, tá bom? Eu vou pedir para vocês escolherem entre o grupo 1, que vai ser essa pulseirinha dourada, e o grupo 2, que vai ser essa pulseirinha aqui de ametista, tá bom? Roxinha. Então, opção número 1, opção de número 2. Escolham, tá? Na descrição do vídeo vocês vão ver a minutagem da leitura de vocês, é só clicar lá e irem direto, tá bom? Eu espero que a leitura faça bem pra vocês, possa ajudar de alguma forma. Um beijo, sucesso e até! Oi gente, opção número 1, tá? Pulseirinha dourada. Número 1, pulseirinha dourada. Opção número 1, pulseirinha dourada, tá? Vou começar com esse deck aqui, tarô mitológico. Fonte divina, divina mágica, presença eu sou, no meu coração, no coração de cada um dos consulentes que estão acessando essa leitura. Peço, por favor, através dessa mesa aberta, informações produtivas, criativas, plausíveis, para que elas consigam aplicar na vida prática em prol da evolução e iluminação de cada um. Vamos lá? Agora, o eremita. Tá. Página de paus. Página de espadas e um rei de copas aqui numa posição de avanço. Aqui a gente tem um 4 de espadas no bórum. Tem algumas informações aqui. Para algumas pessoas, eu posso estar conversando com relação a se tornarem mães solos, ou eu tô conversando com mães solos aqui. Vocês podem ter forte no mapa o signo de Virgem, ou estarem lidando com uma pessoa que tem o signo de Virgem, tá? Tem uma coisa aqui, isso aqui também pode ser com relação a um pet também, tá? Eu não tinha me tocado nisso também, a gente pode estar falando disso. Tá? Tem uma coisa aqui com relação a falar o mínimo possível sobre esse assunto. Tem uma coisa aqui sobre falar o mínimo possível com relações às questões desta criança, tá? Ou com relação à sua decisão com relação a isso, tá? Pode ter uma coisa aqui também com relação a uma criança estar te dando pistas a respeito de questões da sua saúde, tá? Para algumas, isso aqui é uma opção, uma informação muito específica. Para alguns, tá? Tem uma coisa com relação a uma pessoa desencarnada. Pode ser que esse animal veja coisas que você não vê, sinta coisas que você não sente, e que esteja te mostrando ou no próprio corpo, né, no próprio organismo, se você tá com algum pet ou com alguma criança aí, ou, né, se você não tem uma criança, né,
A gente pode estar falando do motivo pelo qual você não tem uma criança e também essa criança, essa vontade de gerar, tá? Pode também estar falando sobre muito sobre o seu momento de vida. Ou essa criança vai te ajudar. Sabe aquelas crianças que quando a pessoa ela tem, ou ela engravida ou ela desenvolve uma coisa, eu não sei o que é com relação ao útero, eu não me lembro, gente. Parece que para algumas pessoas você vai acabar engravidando mesmo, e isso vai ser uma coisa que vai fazer com que você não desenvolva uma doença aí, tá? Mas de qualquer forma, tem uma coisa aqui sobre você comentar o mínimo possível, tá? Eu não sei se você coloca foto nas redes sociais com relação a esse bebezinho, tá? Tem uma coisa aqui, só e somente só, gente, vocês possuem principalmente uma criança muito criativa, tá? Muito criativa, muito animada, né? Agitada, assim, né? Tem uma coisa sobre você evitar mostrar ao máximo, ficar, sabe, falando sobre, tá? Para quem tá de alguma forma, entre aspas, negligenciando alguma coisa com relação ao seu pet, com a sua criança, principalmente com relação a muito cansaço, falta de vitalidade, tá? Tem uma coisa meio que para correr para fazer isso. Coisa muito específica também, quem precisa fazer castração, tá bom? De animal, tá? Para que não haja gravidez aí indesejada, também tem essa coisa meio que para correr de fazer isso, tá bom? Porque tem um grande potencial aí de alguma coisa acontecer de uma forma intensa. Pajem de espadas. Tem uma coisa aqui sobre vocês estarem com... Eu não sei se vocês estão com receio de falar com... De repente, se vocês são mães solos, tá? Ou pais solos. E aí... estão precisando conversar. E assim... tem uma coisa aqui com relação se a criança também tá ficando muito agitada e tudo mais. A figura, tá? Pode ser tanto feminina quanto masculina, principalmente. E também pode ser. Não interessa o gênero, principalmente com o Rei de Copas, não interessa mesmo o gênero, tá? Que é uma energia muito, muito integrada de masculino e feminino. Então. Você pode colocar essa criança para conversar com esse seu parceiro, ou até crianças na própria barriga mesmo, tá? Ali no útero, conversar com a barriga pode ajudar com a agitação, e a criança também pode estar com questões de saúde mental mesmo, e por conta do afastamento com relação a essa figura que tá distante, tá? Então conversar com essa criança pode fazer muito bem, tá? Às vezes só ouvir a voz, tá? Porque eu tô vendo coisa de criança pequena aqui, tá? Então só de ouvir a voz e passar mais tempo com essa outra figura aqui pode auxiliar muito. Abundância. Vidas passadas. O espírito brincalhão. E aqui a culpa. Então, essa criança é uma criança muito sensível, tá? Ou esse animalzinho,
ou essa criança, suponha, se é uma criança que está para vir e a gente está falando de alguém que tem problemas com a saúde mental ou problemas mal resolvidos com alguma figura paterna, materna, quando essa criança encarnar, vocês vão ver que isso vai passar, tá? Mas se vocês estão para tomar essa decisão aqui, tem uma coisa assim, não comentem, tá? Não comentem. E se vocês querem também adotar um pet, alguma coisa assim, ó, zip na boca, tá? Porque parece que essa criança vai trazer uma completude, tá? E questões de saúde que estavam se desenvolvendo, meio que vão ser paralisadas, assim, porque são coisas de emocionais, tá? Que estão afetando o físico. Teve uma coisa que passou muito rápido na minha cabeça e não consegui pegar. Tem uma coisa aqui sobre reencontro de vidas passadas. O que eu tô vendo muito forte aqui é que uma doença pode ser ou vai ser interrompida por conta do contato amoroso de alguém para com alguém, seja de uma criança para com um adulto, seja de um adulto para com uma criança, de um pet para com um adulto ou de um pet também para com uma criança, tá? Tem uma coisa aqui que acontece que é um reencontro de almas, tá? É algo que traz para essa pessoa, para esse alguém, uma sensação de abundância, de completude emocional. É como se essa pessoa já tivesse acessado um estado de abundância em um outro lugar, que esse serzinho, tá? Ou essa outra parte consegue trazer de volta. Espírito brincalhão. Tem uma coisa aqui de muita brincadeira, tá? Tem uma coisa de restauração também, de inocência. Tem alguém também que carregava uma culpa aqui, tá? Muito tempo. Com questão alguém, pode ser até com relação a vidas passadas ou situações dessa vida, né? Mas uma vida paralela, porque a gente vive várias vidas numa vida só. Então tem uma coisa aqui que se apazigua, tá? E que melhora por conta desse reencontro. Algo relativo à doença é interrompido. Porque vocês se encontraram, tá? Se reencontraram, que eles falaram. Isso também pode estar acontecendo com relação a uma pessoa do signo de Virgem também, tá? E pode ser também que você tenha tentado engravidar, por exemplo, com outras pessoas, tá? E quando você encontra essa pessoa do signo de Virgem, faz sentido, ou você, enfim, tem uma coisa aqui assim também, tá bom? Ou de Virgem para com você. Algo mais que eles precisem saber? Um enforcado numa posição de desbloqueio. Oito de ouros e o 7 de espadas. Que interessante, parece que essa pessoa, esse ser ou esse alguém traz de volta o ânimo para alguém, tá? Tem alguém aqui que tá prestes a se iluminar em alguma circunstância, em alguma situação da vida, com relação principalmente a trabalho e a saber lidar com batalhas mentais, com monstros mentais, ladrões mentais, pensamentos compulsivos, obsessivos.
Eu me lembrei da série Lucifer, que eles falam sobre quando a pessoa vai lá e fica revivendo aquela coisa várias vezes. Tem uma coisa aqui que cessa. Eu não sei se tem algum animalzinho que retorna, tá? Sabe esses animaizinhos que voltam aqui pro dono? Isso aqui também pode estar falando com relação a animais que vocês, de alguma forma, fizeram uma passagem com vocês e por algum motivo, como todo pai e mãe, em qualquer circunstância, muitas vezes se sente, né? Deveria ter feito mais, poderia ter feito mais. Tem uma coisa aqui sobre, né, uma culpa que se carrega. Parece que chega algum outro pet ou, enfim, alguma coisa chega na vida de vocês que vocês conseguem, como se fosse, transmutar ou refazer ou retomar esse relacionamento e essa culpa e esse algo vai se perdendo, tá? Eu escutei religare. A purificação, realmente. A fragilidade. A desorientação. E a arte e ciência. Desculpa, gente. Para alguns de vocês aqui, tá? Eu não sei se vocês têm algum projeto ou uma vontade de fazerem, sabe, esse pessoal que tem Instagram de pet, né? Essas coisinhas que são muito engraçadas, sabe? Que tem historinha e tudo mais. Pode ser que para alguém isso seja uma coisa que vá dar muito certo, tá? Que vai ter bastante visibilidade e vai trazer evolução e vai evoluir. Então, assim, se você tá pensando, eu vou fazer, mas aí, será que isso aqui tem futuro? Tem a carta do carro aqui também, tá? Então, assim, tem futuro, tá? Não sei o que vocês estão pensando aí. Só que o que acontece? Vocês estavam com muitos problemas para se acertarem em algum trabalho, mas muito vinha dessa culpa, tá? Desse algo aí que você vinha sentindo, tá? E aí eu vejo que vocês vão fazer, deixa eu ver até essa purificação que acontece, mas hoje você se purificando. Eu só vou entender aqui se tem algum conselho com relação a isso. Vocês têm alguma coisa com relação ao Natal de vocês? A sacerdotisa no bloqueio. Eu senti como se tivesse alguma coisa aqui que você não tem que ficar pesquisando sobre isso, tá? Acho que essa mensagem pode até ser um bloqueio pra mim também, tá? Que não é pra eu ficar tentando ver o que é isso aqui. E pode ser pra vocês também. Mas eu tô sentindo muito que é mais pra mim mesmo, tá? Não sei se isso aqui é alguma coisa muito particular de vocês, tá? Então vocês que sabem aqui. Fragilidade, a iniciação. Vocês estão prestes a viver uma situação nova na vida de vocês. Só que agora muito mais assertivos, tá? Muitos de vocês não estavam sabendo lidar com a mente de vocês.
Tem alguma coisa aqui com relação ao trabalho de vocês, e aí ficou meio confuso, né, que a gente conversou ali com relação a vídeos de pet, né, fazer vídeos de pet e tudo mais, e o pet doente, que um teve aqui um incentivo, eu entendi, e o outro teve, não, mas ali é quando o animal tá com alguma doença, tá? Se você percebe que o teu animal tá doente, tá apresentando, não para de expor ele na internet, tá? Mas se não tem nada disso e você pensa sobre isso, tá? Sobre fazer isso, e você de repente, eu penso há muito tempo, mas não com esse pet, com a chegada desse pet, ou com a chegada dessa, se você pensa com relação à criança também, se a criança não tá dodói e tudo mais, você pode fazer seus vlogs e tudo mais com relação a ser mãe solo, enfim, essas questões, tá? Ai, meu Deus. Tem uma coisa aqui sobre dramaturgia, né? Sobre TV, sobre alguma coisa aqui que eles estão pedindo para vocês começarem, tá? A fazer isso. E é para vocês começarem a fazer de um jeito gostoso para vocês. Se vocês não sabem que isso é gostoso para vocês, vocês vão perceber que vocês gostam muito de fazer isso, tá? Vocês vão ter noção do que vai ser bom para vocês com relação ao que vocês consomem. Qual é o tipo de conteúdo com relação a esse que vocês consomem? É desse que você vai falar. Mas não tem aqui uma coisa de comparação, tá? É uma coisa de vocês fazerem do jeito de vocês. A peregrinação. Sobre a caminhada de vocês, sobre a ótica de vocês, tá? Eles estão pedindo para vocês colocarem no ar o que passa nos seus pensamentos, tá bom? Os amantes, a gente tá falando aqui de ou de um reencontro de almas, ou de vocês reencontrando, se encontrando com o propósito de vida de vocês, ou se reencontrando com uma carreira, tá? Com uma alma afim aí, tá? Desde uma pessoa, pet, tá? Sócio, tem alguma coisa aqui. Isso que vocês estão reencontrando é o que vocês estavam procurando há muito tempo, tá? Se vocês estão falando sobre uma casa, tá? Uma residência, estão pesquisando sobrenomes para colocar nos projetos de vocês, o número 6 pode ser um número bem interessante, tá bom? Tanto para morarem quanto para fazerem os negócios de vocês, né? Esse número geralmente é bom para empresas familiares. Se a gente está falando aqui com relação ao pessoal que é novo, né, casamento novo e tudo mais, geralmente as pessoas às vezes procuram casas de número 2, né, porque é uma casa de casal. Tem uma coisa aqui forte que vai ser mais favorável para vocês, tá? A simplicidade. Eles estão falando, vão pelo simples, tá? Não se percam em rebuscar e tudo mais. Façam da forma mais gostosa possível, tá? Que de novo veio o 8 de ouros. Faz de um jeito que você sente aconchego, tá? A fonte. Daqui, gente, vai sair a fonte, uma fonte de trabalho, provavelmente de dinheiro, tá? Porque o 8 de ouros fala de dinheiro também. Vai ser uma coisa que você vai amar fazer e vai ser um jeito de renda aqui, né? Um serviço, um trabalho que vai te trazer harmonia e vai se tornar, de certa forma, a renda principal de vocês, tá? Tem uma coisa aqui sobre o Criador. Eu vejo aqui vocês criando a realidade de vocês mesmos, tá?
Tem uma coisa aqui, se vocês são muito reativos, tá? Ou se tem alguma certa reatividade dentro de tudo isso que a gente estava conversando, que isso se regenera, tá? Se era algo que estava prejudicando vocês, isso vai se harmonizar através da satisfação emocional de vocês. Se isso é uma coisa que estava em falta em vocês, porque vocês não tinham isso, tá? Vocês retomam isso através dessa simplicidade e percebendo a fonte das coisas, tá? Eu não vou pesquisar a fundo lá as coisinhas, porque eu fui barrada aqui na leitura, tá? É uma coisinha de vocês. Mas é algo que tá no final, é algo que não vai acontecer novamente, tá? É algo que a tendência é vocês exterminarem desde que vocês entendam a fonte disso, tá? E se deem o direito de se sentirem bem, tá bom? Eu vou pegar um orixá. Um orixá aqui pra eles. Oxum. A Oxum aqui saiu invertida. Para alguns de vocês, a gente está falando aqui de alguém que não estava conseguindo exercer o poder que Oxum traz na própria vida. Mas que nessa circunstância aqui, seja trabalhando com esse algo, seja adotando, seja criança, seja engravidando, seja colocando essa criança para conversar com a outra parte, seja o que for aqui, de tudo que a gente conversou, vai ajudar vocês a retomarem. Tem uma coisa muito forte aqui com crianças, tá, gente? Gente, eu preciso ir, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Quem vai para a próxima leitura, vamos. Quem não, pessoal da leitura de número 2, tá? Essa pulseirinha roxa, lilás. Divina Mágica presenciou em meu coração e no coração de todos os consulentes que estão aqui presentes, o que eles, elas e elas precisam saber nesse momento, por favor. O bobo. Desde já eu senti uma coisa com relação é como se não tivesse nada a ser limpo com relação a uma vida passada. Ou se a gente está falando com relação ao que vocês podem ter feito alguma magia com as salamandras, ou com o elemento fogo, tá? Ou até chama violeta e tudo mais, para trabalhar questões de vidas passadas. Se você fez isso aqui no presente, já não tem mais nada interferindo no que você, principalmente com relações de controle, tá? Que estavam impedindo vocês de manifestarem a realidade de vocês. Tem coisas aqui com relação à comparação, tá? Tem uma coisa aqui muito forte com relação a conflitos, com relação à sua individualidade. Pode ser que vocês estivessem trazendo padrões de escassez por algum motivo, pessoas colocando preço, ou ficassem comparando muito o seu preço, ou a forma como você se posiciona, ou como você se coloca, tá? Ou a tua estrutura de vida. Mesmo que não chegassem a falar com vocês, tinha muita coisa que acontecia no plano mental, ou que vocês faziam também isso, tá? E pode ser com relação a vocês, mesmo. Oito de paus. Isso aqui foi feito recentemente, tá? Então, se vocês estão com dúvida com relação a quais dos trabalhos,
tá? Foi o trabalho que, pelo menos, entre aspas, finalizou, tá? E aqui engraçado, porque o 8 também fala do número do infinito, né? Então pode ser que tinha alguma coisa ali acontecendo e acontecendo várias vezes, tá? Mas foi algo que aconteceu ou recentemente, tá? A carta do eremita. Ou com relação a alguma coisa recente que você fez. 6 de paus. Ou às vezes as pessoas faz várias coisas, né? Quer saber sobre o que tá falando que é mais recente aí. E a rainha de copas. É uma coisa com relação a... Pode ser com relação a questões de saúde, pode ser com relações aos seus conhecimentos, com relações... Pode ser que alguém tenha uma ligação forte com o Mago Merlin, tá? Com questões do raio violeta, com questões da era de aquário. Tem coisas com relações a finalizações de coisas que vocês trazem, dívidas passadas, também de contratos, acordos. E a gente está falando também aqui de trabalho, de estabelecer de cumprir com aquilo que vocês fizeram, tá? Que trouxeram para resolver nessa vida. Tem coisas aqui com relação a vocês quererem passar pelas coisas, né? Porque o eremita ele vive as coisas na pele, né? Então pode ser isso também. Eu vejo vocês muito felizes, tá? E realizados com relação à colheita de vocês. Parece que vocês vão entender, olha, só aquele 2. Vocês têm alguma ligação com alguma outra leitura, mas eu vejo vocês escolhendo algo aqui, tá? Com relação a isso, que vocês julgam como justos e que realmente preenche o coração de vocês, tá? De novo, Xangô. Realmente tem alguma coisa aqui que a gente pode chamar de justiça divina. A destruição. E se vocês têm ligações com destroyers, ou ligação com a Fênix. Essa carta da torre também fala com relação a trabalhos de dramaturgia para mim também. Então, não sei se vocês de repente fizeram algum... Sabe aquele pessoal que é ator, atriz, que faz algum trabalho, não recebe? Tem alguma coisa aqui que é resolvido e vocês recebem? Ou alguma tramóia que estava acontecendo com relação a isso? Tem algo que o próprio divino, né, vem resolver e dá a cada qual o que deveria. Tem uma coisa aqui que eu não sei se vocês estavam querendo pedir para Exu, mas eles falam que não é com relação a Exu, é relação a Xangô. E para fazer pedidos para Xangô é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, né? Então, muito provavelmente aqui é uma coisa que só vocês sabem o que vocês fazem, se vocês já fizeram, tá? Se é alguma coisa com relação a Xangô, procurem a forma certa, mas pelo que eu aprendi, você não pede por justiça, você pede para que você haja de uma forma justa, sabe? Frente a essa situação e tudo mais. Tem uma coisa aqui, se você trabalha com Exu de Xangô, na linha de Xangô, eu acho que com ele não é a figura mais certa para vocês pedirem isso, tá? Tinha uma coisa aqui que tinha alguém tentando fazer vocês se afastarem do Exu de vocês, ou de vocês virarem as costas, tá? Se vocês sentiram que isso aconteceu em algum momento, foi pro bem de vocês, tá?
se vocês nesse momento estão sentindo que vocês não estão tão ligados ao eixo de vocês, tá? Ou Pombagira, é uma fase, tá? Não é uma coisa, tá num momento equilibrado, não tá num momento ruim não, tá? Mas pode ter tido sim algum trabalho aqui pedindo meio que pra quebrar teu anjo, ou pra fazer você se afastar, ou pra dar algum problema aqui pra vocês, tá? Vale também para pessoas que têm... não, tá. É como se estivessem falando assim que não é com relação a... Se você trabalha com Exus de Oxóssi, não é... Esse recado não é para vocês, tá? O que aconteceu com relação a essa pessoa que tem Exu de Oxóssi, tinha uma demanda em andamento, só que... Deixa eu só pegar aqui. Ah, tá. Mas... Tinha uma demanda em andamento, só que eu não sei se vocês têm muita ligação com o Oxalá, tá? Mas a tua conexão com o Oxalá, e teve uma coisa aqui também que apareceu antes que eu não tinha entendido, sobre Iemanjá. A tua conexão com o Iemanjá fez um contorno, sabe? Ainda tentou pegar assim, mas não... Mas foi bem mínimo o que tentaram fazer. Fornecedores e parceiros. Azul, um posicionamento de recuo equilibrado e fornecedores e parceiros igual. Salmão. Carreira, esferas multifacetadas, drusas de quartzo branco e residência de número 3. Tem uma coisa aqui, gente, sobre vocês sempre se conectarem com a espiritualidade de vocês, tá? Procure sempre conversar, principalmente. Conversem, se desenvolvam, tá bom? Procurem sempre crescer. Se você suponha tem uma oportunidade de estudar para crescer, né, na espiritualidade de vocês, façam sempre isso, tá? Porque isso é muito importante para vocês. Tem alguma coisa aqui com relação à carreira, tá? No momento, eles estão falando que não vai ter nada para falar, tá bom? Mas que no momento não tem nada com relação à carreira que vocês devam se preocupar nesse momento, tá? Numa posição de recuo aqui, o azul, para uso externo. Eles estão falando aqui assim, eu não sei se vocês usam a cor azul, tá? No trabalho de vocês. E vocês estão sentindo necessidade de tirar. Deixa eu ver só mais alguma coisa aqui. Uma coisa que me responda a respeito
mas é como se estivesse falando que não é azul a cor, sabe? Pode ser que seja a cor complementar, que é o laranja, tá bom? E o beijo de número 3. Tem duas cores aqui. Eu tinha pensado em número 3 por causa da residência de número 3 que apareceu aqui, né, em amarelo, tá? Então, vocês podem usar, assim, variações de amarelo, laranja, tá? Pode ser uma coisa ali de tons terrosos, mas mais pros dourados, sabe? Dourado, né, se você gosta, tá bom? Se você tem azul e quer deixar o azul, colocar tons de dourado vai ser uma coisa bem legal para vocês, que vão ajudar vocês a destravarem alguma coisa que esse azul tá travando em vocês, tá? É porque o azul pode trazer uma seriedade a mais, sabe? Eu não sei, tem uma coisa aqui meio fria. Bicho número 5 é uma coisa que é meio que pra esquentar, tá? Parece que, eu não sei se é a tua rede social ou se é teu uniforme de trabalho. Tem alguma coisa assim que tá deixando você... Eu falando, eu tô de azul, né? Então, tem uma coisa aqui com relação a trazer... Eu sei que o azul com o dourado dá uma coisa de elegância, mas não sei se esse é essa sofisticação que você tá procurando, tá? Mas veio aqui como uma questão de trazer um quentinho, tá bom? Ou se vocês estão trabalhando com questões do chakra daqui, eles estão falando assim que vai ser muito positivo para vocês trabalharem com os primeiros 3 chakras, porque apareceu vermelho, amarelo e laranja. Então pode ser que seja importante para vocês saberem. E pode trazer um retorno muito mais rápido para vocês, tá? Então pesquisem sobre esses nichos, o que vocês têm domínio com relação a isso, para vocês fazerem com que os negócios de vocês, ou que as questões de vocês tenha coisa que sobre viralizar, ou andarem mais depressa, tá? Porque o 8 de paus fala disso. Mas assim, com relação a dívidas passadas, tá? Problemas de vidas passadas, quando eu falei que não tem nada sobre a tua carreira que você deva saber, tá? Eles não estão falando sobre, estão falando com relação a coisas de vidas passadas, tá? Que vendo a linha de cima, não tem nada no momento que vocês tenham que limpar com relação aos problemas ou preocupações ou qualquer coisa que você esteja entendendo nesse momento, tá? Isso não tem, se tinha já tá limpo, tá? E aí não tem nada mais com relação a vidas passadas que esteja te prendendo de alguma forma. Tem uma coisa aqui com relação à tua saúde, tá? Que eles estão pedindo pra vocês. Se você é uma pessoa solteira, eles estão falando assim que com relação à tua saúde tá tudo bem, tá? Se você está com alguém, tá? Pode ser que vocês precisem olhar eu tô sentindo aqui como se fosse uma saúde do casal. Porque pode ser que alguém esteja muito acostumado a ficar sozinho e não tá conseguindo ou ter paciência ou entender como lidar com essa pessoa ou como lidar enquanto casal, tá? Tem uma coisa aqui, se vocês estão discutindo muito e tudo mais, eu vou pegar eles estão pedindo pra vocês, aí sim, tem coisas de vidas passadas que vocês precisam trabalhar energeticamente, tá bom? Com as esferas multifacetadas aqui. Então, tem uma coisa aqui que vocês precisam trabalhar para que isso não venha ocasionar brigas graves, tá? Se vocês têm no quarto de vocês tem a cor salmão, é interessante que vocês troquem de cor, tá? Podem colocar uma laranja ao invés de salmão, tá bom? Se vocês gostam de salmão, pintar o laranja vai ser melhor, tá? Porque laranja no quarto de solteiro tá tudo bem, tá bom? Mas no quarto de casal dá briga. Mas eu acho que aqui tá dando briga, tá? Estão pedindo pra vocês repintarem esse quarto de uma outra cor.
com relação à colheita de vocês. Eu tô vendo aqui, gente, como se fosse, e com relação a fornecedores e parceiros, tem uma coisa aqui com relação a, eu escutei aqui, não se demitir, tá? Então, assim, eu não sei se vocês estão, se tem alguns fornecedores parceiros que faz tempo que não estão fornecendo coisas para vocês e tudo mais, vocês estão pensando em trocar. Eles estão falando que seria mais interessante que vocês tentassem renegociar as coisas, tá? E verem o porquê disso estar acontecendo. Tem uma coisa que precisa ser limpa aqui na energia de vocês, tá? E aí parece que vocês vão colher algo muito legal e eles vão ficar bem também, tá? Mas pode ser que também a empresa estivesse passando por um momento de dificuldade e aí eles tenham perdido, suponha, trocou de número, deu problema no celular, perdeu o número e aí vocês não estavam conseguindo contato mais com essas pessoas e essas pessoas, vocês vão lá e chamam pra, oi, tudo bem, não sei o que, nossa, que bom que você chamou, porque a gente perdeu todos os contatos e tudo mais, tá? Então tem uma coisa aqui que eles vão ficar bem animados de vocês terem voltado, tá? Tem uma coisa aqui na energia deles que eles precisavam viver e tudo mais pra fazer uma limpa ali com relação às pessoas que eles trabalhavam, tá? Tem uma coisa aqui com relação a vocês não projetarem o sucesso de vocês também nos fornecedores e parceiros. Não é porque pra eles às vezes não tá dando muito bom que pra vocês não vai dar, tá? Então tem uma coisa aqui, tentem, o segredo de vocês darem certo é não ficarem olhando pra grama do vizinho, tá? Talvez a grama do vizinho esteja bem feinha e você ache que não vai dar bom, mas tem um tempero seu ali que tem muito disso, que é com relação principalmente a trabalhar teu espiritual, ela tá sempre se renovando, ela tá sempre se reciclando, ela tá sempre como que é o nome? Refinando, que vai dar certo pra vocês, vocês vão ter uma boa colheita disso, tá? Não se comparem. Cor vermelha, é um momento de vocês se vocês estão uma coisa que vocês precisam dar atenção à cozinha de vocês, tá? Deixa eu até ver o que essa energia quis conversar comigo, que ela quis me falar alguma coisa, mas não entendi. Mas vocês estão passando por um período de cura, tá? As proteções de vocês estão muito... deem atenção às proteções de vocês, principalmente para quem é filho de Ansan e para as pombogiras, tá? Exu também, mas principalmente os pombogiras e filhos de Ansan, tá? Se vocês têm essa mãe, eu estou pedindo para trabalhar, para sempre, para estar em dia com as proteções de vocês. Uma coisa aqui com o Oroiná também, deuses hindus, que a cor laranja fala disso, Oroiná laranja. Também ciganos, né, que também usa bastante laranja. Se vocês conhecem alguma outra vertente que use laranja também, vocês podem adaptar. E tem lâmpadas dicróicas. Peçam para que vocês consigam observar essa situação com harmonia, tá? Seja o que for, porque pode ser, eu não sei que conflitos podem acontecer aqui ou estejam acontecendo aqui. Peçam para esses seres, né, para essa espiritualidade de vocês, ajudarem vocês a olharem essa situação toda a partir de uma perspectiva iluminada, tá? E né, pode ser com um olhar de equidade e tudo mais, porque a lâmpada dicróica ela traz harmonia, né, para todos os lugares. Nem todo mundo tá pronto e pronta, e nem você também não é obrigada a aceitar coisas e coisas. Então, às vezes a gente precisa de uma certa inteligência emocional e também, né, orientação para saber para cada pessoa que a gente entrega e que não entrega. Porque às vezes uma atitude de uma pessoa parece com a do outro, mas a do outro é uma coisa e do outro é outra, né? Então, assim, tudo tem a ver com... tem um histórico, tá? Nada é do nada, tá bom? Eu tô vendo vocês com uma energia de mais segurança, tá? Internamente falando, principalmente para estar em ambientes de estudo e em ambientes sociais. Então, assim, só façam isso e revejam suas proteções e alimentem suas proteções, tá? Cuidem das suas proteções, estejam bem, porque isso vai ajudar vocês nesses ambientes que a gente conversou aqui, tá bom?
Gente, eu espero ter ajudado de alguma forma. Um beijão em vocês, até o próximo vídeo, tá bom?